Bom dia, feliz sábado para você. Espero que você esteja tendo até aqui uma manhã agradável. Que honra, que privilégio nosso de prestarmos culto ao Eterno. Eu costumo dizer, Ele não precisa de nós para ter os seus valores reafirmados. Ele conta com uma audiência mais santa, mais afinada, mais aprimorada. Diante de sua face velam os serafins, os querubins, perfeitos em seus caminhos. Mas Ele nos deu a chance de adorá-lo, de prestar culto a Ele. Que privilégio é vir à igreja, nos unirmos aos nossos irmãos para adorar o nosso Deus. Enquanto eu ouvia vocês cantando ali, antes de eu vir aqui para frente, tive que ficar me contendo ali. Eu queria cantar, mas se eu cantasse não ia ter voz até o final do sermão. Essa é a 10ª mensagem que eu prego, né? Você sabe que no sábado repete, mas foram 10 mensagens ao longo dessa última semana. Eu senti que devia vir. E eu também fui muito abençoado pelo convívio que eu tive com vocês. Palavras de afeto, manifestação de carinho, de ternura. Há um determinado momento em quando você deixa já filhos e esposa para você sair, para fazer esse tipo de ação, seu coração fica dividido, não é? Mas eu tenho uma esposa muito compreensiva. E ao sair de casa ela disse para mim: vai lá, paixão, prega para eles. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, e vou pedir para você ir até o Salmo 106, até o Salmo 106. A proposta dessa semana foi uma proposta de reafirmar a nossa identidade como movimento adventista. Vivemos numa época em que está na moda o não denominacionalismo. Está na moda você frequentar uma igreja que não pareça igreja, tipo um galpão, paredes pretas, luzinha baixa, você na sua individualidade, sem vínculos institucionais, sem vínculos denominacionais. Está na moda. As pessoas, quando começam a embarcar nessa, elas às vezes não compreendem a origem de algumas dessas ideias. Às vezes elas acham esteticamente interessante, alguns até bem intencionados pensam assim: nós precisamos alcançar aqueles que não querem nada com uma igreja. Mas deixa eu dizer a você, ainda que esteja meio na moda ser uma igreja sem parecer ser uma igreja, a igreja é o corpo de Cristo na terra, sobre o qual Ele deposita a sua máxima e extrema atenção. Ele é o cabeça e a igreja são os seus membros. E às vezes as pessoas querem dissimular o que elas são, diluem o evangelho. E durante essa semana, às vezes num tom mais estridente, eu ia dizer veemente, mas alguém mencionou aqui que minha voz estava meio estridente. Eu disse: meu irmão, só se eu nascesse de novo. Mas às vezes a gente deu aqui umas apertadas, porque a perda de identidade leva a uma perda de propósito. E eu costumo dizer, se você não entende a razão de ser desse movimento, você tem outras opções. Tem várias igrejas primas nossas que poderia servir para aqueles que não têm uma noção clara do que é o movimento adventista. Lógico, isso soa muito proselitista. Mas durante a semana nós tentamos evitar 2 extremos. O extremo de você não saber quem você é como movimento, e o outro extremo de você se orgulhar da sua religião, o que é uma tolice. E a história mostra para nós que orgulhar-se da sua religião é infrutífero, dá um mau testemunho,
E do ponto de vista espiritual é até ridículo. O orgulho espiritual é uma coisa ridícula. Então, ao longo da semana, nós seguimos as pistas desse assunto do remanescente. Nós estávamos acostumados, assim, eu falo de maneira generalizada, a analisar o tema do remanescente com 2 ou 3 textos. E eles são textos importantes, e eles servem como base para a discussão, mas ao longo da semana vimos que o tema do remanescente é um negócio que ele vai permeando toda a Bíblia. E é possível que alguns de vocês, quando se esbarrarem com algumas coisas, a partir de agora farão uma conexão direta com esse assunto do remanescente, porque esse assunto do remanescente está ligado ao projeto de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus passou a executar este plano. Este plano já havia sido elaborado. Ao surgir a necessidade, Deus não foi pego no contrapé, Deus não foi pego no susto. Opa, peraí, deu um problema aqui, vamos reunir aqui, vamos ver o que a gente vai fazer. Não. Deus, quando tornou-se vulnerável ao criar pessoas livres e capazes de rejeitá-lo, havia um dispositivo caso a liberdade fosse mal utilizada. E esse dispositivo foi acionado, e nós conhecemos isso como o plano da salvação. A Bíblia trata disso. Só que a execução do plano da salvação contou com a participação humana. Ele não precisava, mas ele decidiu fazer desse jeito. Se os anjos pregassem, se os anjos cantassem, se os anjos anunciassem, quem sabe, né, alguns de nós poderíamos dizer, teria sido uma melhor ideia, mas não. Dentro do plano da salvação, dentro desse projeto de resgatar o planeta que havia sido sequestrado, Deus entendeu que ele usaria pessoas perdidas para avisar outros perdidos. Como alguém um dia disse, é como um mendigo repartindo o seu último pedaço de pão com outro da mesma sorte. Então a pregação do evangelho, ela passa, quem a anuncia é tão carente dessa mensagem quanto quem recebe a mensagem. E aí o assunto do remanescente surge, e nós vimos isso ao longo da semana. Como Deus tirava uma parte do todo. E eu insisti, Deus tira uma parte do todo, não é porque Deus olha para essa parte caprichosamente e diz, eu gosto mais de vocês, viu? E não gosto dos outros. Não, na eleição divina, Deus escolhe estes e não aqueles. Mas Deus escolhe estes por causa daqueles. Deus quer salvar todo mundo. Mas ele vai? Não. Sabe por quê? Porque no que diz respeito à salvação, e aqui a gente diverge demais dos nossos amigos calvinistas, de corrente de pensamento calvinista, nós somos árbitros do nosso destino. A última palavra em relação à salvação é sua. Só que você não tem poder para salvar-se. Então ele faz um apelo. Eu paguei o preço do teu resgate, mas você precisa decidir, escolher se vai fazer uso disso ou não. Então, dentro do assunto do remanescente, um remanescente que ao longo da semana nós vimos, ele foi severamente repreendido, ele foi constantemente exortado, a voz dos profetas insistindo e insistindo e insistindo com o remanescente. Um remanescente que foi mais identificado pelas verdades que possuía do que pela santidade. Não foi, repeti isso tantas vezes, não foi senão aos trancos e barrancos que Deus foi executando o seu projeto. Mas chega ao remanescente final, ao remanescente escatológico, aquele que vai tocar os limites da eternidade, aqueles que vão receber o seu Senhor em glória ainda vivos, sem passar pela experiência da morte. E aí nós nos demoramos um pouco, porque aqui é uma parte que nos toca especialmente. Pois bem, na manhã deste sábado eu queria encerrar as minhas considerações tratando de um elemento na caminhada do remanescente. Algo que nós não podemos ignorar e que, se nós não nos atentarmos, vai acontecer inevitavelmente conosco aquilo que a gente tem visto acontecer com vários
nós vamos acabar ficando pelo caminho. Como evitar isso? Por gentileza, você tem aberta a sua Bíblia no Salmo 106. Eu vou pedir para que mais uma vez você incline a sua cabeça. Pai amado, a tua palavra poderosa, transformadora, está aberta diante de nós. A nossa mente é limitada, o nosso vocabulário é fraco, o nosso coração está contaminado, o instrumento está muito além daquilo que a igreja precisa, mas a tua graça e misericórdia compensa qualquer limitação de nossa parte. Então, por favor, neste momento, para a glória do teu próprio nome, manifesta o teu poder em nosso meio, e que ao deixarmos este recinto daqui a alguns instantes, tenhamos a clara certeza de que nós estivemos diante do Senhor e o Senhor falou conosco. Ouve a nossa prece, Pai. Nós a fazemos em nome do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Repare no verso 13. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Se você der uma espiada à tarde na sua meditação, no que de fato trata o Salmo 106, você vai perceber que esse salmo faz uma recapitulação da graça maravilhosa de Deus e da infidelidade do seu povo. Vários episódios aqui são trazidos, são relembrados, e no coração deste salmo você tem aqui um elemento chave para nós interpretarmos ele. Eles se esqueceram do que Deus fez. Quando as pessoas esquecem aquilo que Deus fez, as pessoas acabam diminuindo a força daquilo que Deus é. E não se trata apenas de um povo, ou de nós nos esquecermos das coisas que Deus fez na história de um povo. Você tem sua própria história, você tem seus próprios capítulos, você tem sua própria biografia. Quando você para de lembrar aquilo que Deus fez na sua vida, a identidade, a pessoa de Deus passa a ser enfraquecida na sua relação com Ele. Se você esquecer o que Deus fez por você, você acaba esquecendo de quem Deus é. E nós não podemos perder essa lição. Por isso o apóstolo Paulo, e eu vou convidar você para ir à primeira carta aos Coríntios capítulo 10, ele diz o que diz a essa igreja, que deu um certo trabalho para ele. 1 Coríntios capítulo 10. Ao tratar de diversos problemas complexos, difíceis, em algum momento o apóstolo Paulo diz o seguinte a essa igreja. 1 Coríntios capítulo 10, repare no verso 11. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Olhe para mim, o apóstolo Paulo está falando da história do povo de Israel, e ele está dizendo: essas coisas foram escritas, elas foram preservadas, para que a gente não caia na besteira de cometer os mesmos erros que eles. Isso é para exemplo e para advertência nossa. Então não dê bobeira, você precisa observar a história desse povo. Não é apenas uma história milenar. Este livro não apenas conta uma história antiga de um pessoal que viveu no antigo Oriente Médio, num contexto cultural, social, econômico, linguístico, diferente do seu, e está aqui apenas para a gente entender como é que essas coisas aconteceram lá no passado remoto. Essas histórias foram preservadas e elas foram selecionadas, porque de alguma maneira a história desse povo reflete a minha e a sua experiência. De alguma maneira eu e você estamos estampados na história dessa gente. Quando pessoas são repreendidas neste livro, você tem que entender se aquela razão pela qual a pessoa foi repreendida não tem que ver um pouquinho com você. Quando o consolo é dado a alguém, uma segurança é dada a alguém nas escrituras, Deus não estaria querendo dizer o mesmo a você, para dizer: confie em mim, não temas? Então, ao se aproximar do texto bíblico, não se aproxime como algo distante. Esse negócio foi preservado para que você pudesse usar como exemplo e como advertência. Essa é a dica do apóstolo Paulo à sua igreja.
E por que isso está no coração do Salmo 106 e por que eles deram tantos vacilos? Porque eles se esqueceram fácil do que Deus fez. Então, eu queria chamar a sua atenção a um episódio, para nós revisarmos ele hoje aqui pela manhã. Está em Êxodo capítulo 17. Aqueles que têm um mínimo de familiaridade com as Escrituras vão lembrar exatamente do que aconteceu aqui. Pois bem, vamos tentar extrair alguma coisa hoje. Êxodo 17, o verso 6, lemos assim: Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. É o que diz a minha versão. Repare, esse episódio acontece nas primeiras semanas da saída do povo do Egito em direção a Canaã. O remanescente que nós vimos e perseguimos as suas pistas e seguimos os seus passos durante essa semana, o remanescente, em algum momento, ele passa de um núcleo familiar a ser um povo, uma nação. E essa nação é conhecida como a nação de Israel. Deus havia antecipado ao seu servo Abraão que os seus descendentes, e quando Deus antecipa isso, nem filho ele tinha, ele diz assim: vai se tornar uma numerosa multidão, vai se tornar um povo, mas eles serão escravizados, e depois de 400 anos, numa outra terra, eu os visitarei, e eu os farei sair de lá com a minha mão forte e o meu braço poderoso. Está ouvindo, Abraão? Deus diz isso a ele. Então o povo que havia se instalado ali no território do Egito, por ocasião da ida de Jacó, 70 pessoas, lembre-se disso, eles chegaram lá, eram 70 pessoas, quando José manda chamar o pai para morar com ele. Lembra disso, da história? José era um governador. Só que depois de 400 anos, eles eram uma numerosa multidão. Só que algo aconteceu nesse processo, que de convidados morando no bairro, eles passaram agora a ser uma mão de obra escrava. Eles foram reduzidos à escravidão. Mas o povo nutria a promessa que fora feita a Abraão. Deus havia antecipado ao patriarca: ele vai nos visitar. Então o clamor por um libertador era latente no povo. Pois bem, um fugitivo do Egito, que havia sido criado parcialmente no palácio, está lá cuidando das cabras do sogro, quando ele vê uma imagem, uma sarça ardendo sem se consumir, e ali há um diálogo. Ele toma consciência no fenômeno de que ele está na presença de Deus, e Deus diz para Moisés: olha, eu preciso que você volte ao Egito. E aí Moisés escorrega para um lado, escorrega para o outro: não dá, não posso, não tenho condições, manda outro. E Deus diz: é você mesmo, ponto final. E Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho aqui um pedaço de pau, isso aí já me resolve, com isso aí eu já dou conta do recado. E você sabe o que aconteceu. Volta este aposentado do seu retiro, do seu descanso, à terra do Egito. E lá Deus dá uma surra em todo aquele conjunto de deuses falsos. Deus restabelece a ordem de uma lógica invertida. A lógica dos egípcios era o seguinte: vocês dizem que têm e servem o Deus verdadeiro, mas vocês servem a nós, então os nossos deuses são mais poderosos do que o seu Deus. Nós temos um monte, vocês só têm umzinho só. Então o que acontece? Cada uma das pragas é um tabefe que Deus dá na insanidade de eles servirem aqueles tipos de deuses. Então você imagina eles que adoravam as rãs, símbolo da fertilidade, na terceira praga ter que tirar com pá de cima da cama, de dentro da casa, e ter que lidar ainda com o mau cheiro dos cadáveres das rãs. Pensa um negócio desse. Aí você vê, cada uma das pragas era Deus apelando ao coração dos egípcios, dizendo: isso aí é uma tolice. E dizendo: eu sou o único Deus verdadeiro. Quando o sol escureceu em pleno meio-dia, numa das pragas, eles adoravam o sol. Você imagina só? E é o seguinte: a praga só cessava por conta daquele homem que estava com um pedaço de madeira na mão. E aí houve um momento em que os sacerdotes do faraó diziam: chama ele, só ele tem poder para parar. Aí vem a 10ª praga. E você sabe que a 10ª praga, o anjo destruidor, passa pela terra do Egito. Os israelitas são salvos naquela noite. Eles jantam aquela noite com as malas prontas, mochila nas costas, os pés calçados, e saem no alvorecer. É o êxodo. Eles saem da terra do Egito. E eles vão agora singrando aquele deserto, até que a nuvem, o estandarte do seu líder,
vai conduzindo, até que eles precisam acampar diante do mar. E houve algum momento em que, depois de se instalarem ali, há um barulho. Esse barulho parece que vem do chão, a terra parece tremer, e quando eles olham para trás, uma poeira, uma nuvem de poeira se levanta no deserto, e alguém acaba reconhecendo, é o faraó. O faraó, o doido do faraó, diz o seguinte: eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu deixei eles irem embora, e ele decide ir atrás. Mas a coluna, aquela nuvem que pairava sobre eles, se transforma numa coluna de fogo que impede a aproximação do faraó. E o povo passa em terra seca por entre o mar. O faraó achou que Deus era um general pouco habilidoso, que havia conduzido o seu povo por um caminho sem rota de fuga. Mas esse povo não precisaria mais fugir caso fossem leais a Deus. Não haveria necessidade de rota de fuga, eles cruzam o mar. Que coisa extraordinária. Pois bem, o exército é sepultado, você sabe que depois o exército entra pelo mar, o mar se fecha, e foi aquela coisa toda. Mas depois de alguns dias, a reserva de água que eles haviam trazido de casa, da antiga casa, ela se finda. E os capítulos 15, 16 e 17 do livro do Êxodo são um show de incredulidade, dá vontade de esganar o povo. Você lê o relato e dá vontade de torcer, igual as cozinheiras fazem com o pescoço de galinha, assim. Mas eles alcançam o clímax dessa tolice toda, quando no capítulo 17, 2 versos antes do que nós lemos, eles dizem assim, com sede, dizendo: teria sido melhor se tivéssemos ficado no Egito. Eles dizem assim: estará de fato o Senhor no meio de nós? Ele realmente está aqui? Olha que petulância. Então Deus dá a ordem a Moisés e diz a ele: você vai até a rocha. Eles estão em Horebe. Horebe é o mesmo lugar do chamado de Moisés, é o mesmo lugar da sarça ardente, é o mesmo lugar quando no chamado de Moisés Deus disse a ele assim: você vai trazer o povo exatamente aqui eles vão fazer um culto a mim. Então Deus diz a ele: agora você pega esse pedaço de sarrafo que você tem na mão e você vai ferir a rocha e dela sairá água. Foi o verso que nós lemos de Êxodo 17. Pois bem, vou pedir para você dar um salto até João, o Evangelho de João, no capítulo 7. Por quê? Porque este evento, ele adquire um grau de importância muito grande dentro do calendário judaico. E eles passam a celebrar este dia em que o povo demonstra uma falta de fé terrível. Mas eles passam a celebrar a graça de Deus em prover água ao povo. E isso é incorporado dentro do seu calendário religioso. E havia dentro do seu período festivo uma cerimônia que fazia alusão ao episódio em Horebe. Então eu vou querer que você me acompanhe na leitura dos versos 37 e 38 desse capítulo 7 de João. Na minha versão diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olhe para mim. Nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas descrevem esta visita que Jesus fez a Jerusalém, mas João achou por bem, 60 anos depois do ocorrido, de preservar isso no seu evangelho. Esta era uma cerimônia que se dava ao entardecer, num dos períodos em que a nação estava reunida na capital, em Jerusalém. Jesus diz aos discípulos: vocês vão a Jerusalém. E aí eles perguntam para ele: mas o Senhor vem, vocês vão na minha frente. Então os discípulos vão a Jerusalém. E há um clamor na cidade, porque a fama de Jesus havia se espalhado. Havia um interesse pelo grande médico. As histórias de milagres haviam se multiplicado, especialmente na região norte, na Galileia. As pessoas desciam contando um monte de histórias incríveis. Multiplicação de pães, leprosos, aleijados.
todas essas pessoas que, ao terem um encontro com Jesus, tiveram a sua condição completamente alterada. Então, em Jerusalém, havia um burburinho dizendo assim: será que ele vem? Será que ele vem? E Jesus decide ir, mas ele chega no último dia dessa grande festa. Ele entra no pátio do templo sem ser percebido, e não era difícil, por causa da roupa que eles usavam naquela época, daquele negócio que eles usavam na cabeça, algumas vezes tapando até o rosto, e era ao entardecer, quando a equipe da escala do sacerdote acendia as tochas que ficavam afixadas nas paredes de mármore branco ali no pátio do templo, uma alusão à nuvem, à coluna de fogo. Eles faziam isso com extrema reverência. Tudo isso apelava aos sentidos, mas o ápice do momento era quando o sacerdote de plantão, ele tomava um jarro de bronze com água que eles tiravam lá do tanque de Siloé ali próximo, e ele vinha no pátio do templo e derramava, despejava essa água dentro de um outro recipiente, e isso o povo inteiro olhando. Esse gesto não era apenas tirar água de um lugar e colocar no outro. Este era um gesto que levava o povo a lembrar do episódio em Horebe, quando Deus havia dado água ao seu povo no caminho do Egito para a terra prometida. Então, nesse momento, nas palavras de João, no último dia, o grande dia da festa, Jesus chega, e quando o sacerdote faz essa ação, Jesus se coloca no meio das pessoas e ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando ele faz isso, a serva do Senhor diz que a sua divindade irrompe de sua humanidade, e não houve qualquer um que ousasse questionar as suas palavras. Essas palavras tinham um profundo significado, porque ao dizer, quem tem sede vem a mim e beba, Jesus está trazendo para si a prerrogativa de Yahweh. Lembre-se que João trata no seu evangelho de apresentar um Cristo divino, pré-existente. Ele está reafirmando a identidade de Jesus como Deus. E quando ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, ele está dizendo, eu sou Yahweh. Mas ninguém questionou, porque a sua autoridade foi tal, que as pessoas só podiam olhar admiradas. Pois bem, marca aí essa página, você está em João 7, marca aí essa página. Vou pedir para você sair rapidinho, e de novo ir a 1 Coríntios capítulo 10. Tá? 1 Coríntios capítulo 10. Porque eu li com você o verso 11, mas queria chamar a sua atenção agora ao verso 4. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, o que diz a tua Bíblia aí? Cristo. Ora, se a gente entendeu que parte da infidelidade do povo foi por ter esquecido daquilo que Deus faz, se o apóstolo Paulo instrui uma de suas igrejas dizendo o seguinte, ei, olha no retrovisor, porque aquilo aconteceu e foi registrado e foi preservado como advertência para cada um de nós e como exemplo. Por quê? Porque o fim dos tempos se aproximam sobre nós e é importante aprender essas lições com eles no passado. Pois bem, nós pegamos um episódio e o apóstolo Paulo, quando ele diz que é importante a gente aprender porque é advertência e exemplo, ele fala deste episódio e ele se refere ao episódio em Horebe. E ele diz que naquele episódio a rocha representava quem? Cristo. Eu imagino que não seja novidade para você. Porém, o que eu fiz foi interromper a minha leitura em João 7 no verso 38. E o que eu quero é que você agora veja comigo o verso 39. Me permita repetir. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então acompanhe o meu raciocínio, porque uma criança consegue juntar os pontos aqui e completar a analogia.
o que ocorre em Horebe é um símbolo, é uma imagem que aponta para uma realidade superior. O apóstolo Paulo diz que a rocha era Cristo, e aqui João está dizendo que a água que Jesus está oferecendo, que vem dele, a água é quem? É o Espírito. Jesus também é chamado em algum momento de água viva, mas na plenitude do símbolo e do que ocorre em Horebe, Cristo é a rocha e a água é o Espírito. Então não perca o raciocínio. Para a água jorrar, o que Moisés teve que fazer? Diga para mim. Ele teve que ferir a rocha. João, quando escreve esse negócio aqui, na década de 90, 60 e poucos anos, ou quase 60 anos, depois da morte de Jesus, ele está recapitulando um episódio que ele foi testemunha ocular, e ele diz que quando Jesus ofereceu a água, ele estava se referindo ao Espírito, um Espírito que ainda não havia sido dado, porque ele não havia sido ainda glorificado. Quando ele foi glorificado por ocasião de sua morte e ressurreição. Ou seja, para que o Espírito fosse dado à igreja em profusão, para que o Espírito fosse derramado à igreja numa intensidade jamais vista, primeiro, Cristo precisaria ser ferido. Porque o penhor do Espírito é o próprio Cristo. Porque ele garantiu o direito de derramar sobre a sua igreja o poder sem limites, através do seu sacrifício. O Espírito Santo sempre atuou, sempre, desde sempre, mas havia um momento para inaugurar um momento com mais intensidade, e o momento com mais intensidade da ação do Espírito, a inauguração plena do seu trabalho, se dava pela morte do nosso Senhor. Então assim, primeiro a rocha é ferida, depois a água vai jorrar. O problema é que eu e você, em algum momento, ao adquirir uma experiência cristã, como que isso se deu? Porque um dia alguém pregou para você. Aí você me diz assim: pastor, eu já nasci num lar cristão, mas em algum momento esse Cristo foi pregado a você. Em algum momento disseram a você que o homem do Calvário, suspenso entre o céu e a terra, ele foi morto para tomar o teu lugar. Em algum momento você tomou consciência de que aquilo que ele estava fazendo, suspenso entre o céu e a terra naquela sexta-feira, foi porque ele queria comprar o seu resgate. E houve algum momento em que você disse sim à graça de Deus. Você aceitou o sacrifício de Jesus e você se tornou um cristão. Houve um momento que você selou essa decisão, sendo sepultado nas águas pelo batismo. Você passou a ser identificado como um cristão. Só que quando você toma uma decisão como essa, no seio adventista, você passa a participar de um movimento chamado de remanescente. Uma igreja que nasceu dentro da profecia para resgatar verdades esquecidas e abandonadas e pregar ao mundo que Jesus Cristo está para voltar e que as pessoas precisam se preparar para o encontro com o seu Senhor. Sim, porém, quando você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aconteceu algo semelhante ao que aconteceu com os hebreus saindo do Egito. A ira de Deus foi desviada quando o sinal na porta foi percebido pelo anjo. Então a casa foi preservada pelo sangue do Cordeiro, e pelo sangue do Cordeiro eles foram libertados do seu cativeiro naquela noite. Porém, eles não entraram na terra prometida no instante seguinte. O que ocorreu entre a noite do êxodo e a tomada da herança na terra de Canaã? O que havia nesse intervalo? Diga para mim. Deserto. Por isso, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você não entrou automaticamente na posse da sua herança, da promessa. O seu nome está no testamento, mas você ainda não tomou posse da sua herança. Porque quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você, antes de tomar posse da terra prometida, você ainda teria que fazer a sua caminhada pelo deserto. O símbolo se aplica,
Por isso o apóstolo Paulo diz: aprendam com eles. E o que aconteceu no deserto? Aquele remanescente se comportou muito mal. Retardaram a entrada na terra prometida por causa de sua incredulidade. E é exatamente o que acontece com o remanescente. Nós já deveríamos ter saído dessa, mas ainda estamos aqui por causa de nossa condição. Deus, em sua misericórdia, tem retardado os juízos. O planeta está pronto para a volta do seu Senhor, mas a igreja ainda dorme. Então acorde da sua condição. A grande dificuldade é que, ao fazer o trajeto no deserto, entre a libertação do cativeiro do pecado e a chegada na terra prometida, você tem que fazer esse percurso. Mas muitos de nós, presunçosamente, estamos tentando fazer este percurso sem água. E ninguém vence o vão do deserto sem água. Ninguém. É impossível você trafegar pelo deserto sem água. E sabe por que muitos ficam pelo caminho? Porque insistem em fazer a sua caminhada sem o auxílio do Espírito de Deus. E os sintomas são como os da desidratação: lábios ressequidos, vista embaçada, perda de consciência, perda de energia, falência dos órgãos. Isso é o que a desidratação faz. Então é por isso que tem gente que não consegue mais louvar. Por isso que tem gente que vem à igreja e acha que isso aqui tem que ser um circo, que você tem que inventar moda, como se isso aqui fosse um programa de domingo à tarde da televisão, para que possa ser um pouco mais atrativo. O problema não é o que é feito aqui à frente. O problema é que você está vindo para cá com os lábios ressequidos, lábios que não fazem uso do Espírito durante a semana. Muitos de nós achamos que vir à igreja no final de semana vai resolver a nossa condição, quando nós deveríamos nos preparar devidamente durante a semana para prestar cultos a Deus. Essa não deveria ser uma congregação em que a pessoa que rege aqui na frente fica se escabelando aqui para dizer: ei pessoal, vamos cantar, porque isso é normal. Você está hidratado. Sabe por que há tanta crítica? Sabe por que há tanto juízo temerário? Sabe por que há tanta fofoca? Sabe por que há tanto ressentimento? Sabe por que as pessoas ficam com um bico desse tamanho quando são contrariadas? Porque sua visão está embaçada. Elas não conseguem ver a realidade da maneira correta. Estão míopes. Isso é o quê? Isso é um sinal de desidratação. Pessoas muito críticas, muito azedas, batizadas no vinagre. Não tem como. Água. A água vai trazer uma visão mais limpa da realidade. É o Espírito. Ele vai dar as lentes dele para você enxergar o seu irmão que tem defeito. Ele vai te dar um ânimo mais longo para você suportar alguns que estão mais complicados em sua jornada. Mas o que acontece? O cansaço bate e a vida cristã passa a ser desinteressante. Isso é um sintoma de apostasia. É o sintoma de um remanescente que sai liberto do seu cativeiro, que vai em direção à terra prometida, mas que não vai alcançar o seu destino. Não vai. Eu estou dizendo a você, não vai. É impossível você fazer este vão sem o auxílio do Espírito de Deus. Impossível. Então, na manhã deste sábado, meu apelo a você é: rogue pelo Espírito de Deus. Ele devolverá a você a lucidez, a visão, o brilho, a hidratação. Muitos estão pelo caminho, e você tem visto vários ficarem pelo caminho, vários. Sabe por quê? Porque não tem mais força. Eles se assentaram como Agar, esperando a morte no deserto, porque eles não têm mais força, não resta mais energia. Então eles buscam se acomodar. Resta a eles apenas ver o pessoal continuar trafegando. E às vezes sabe o que eles dizem? Ninguém me nota, ninguém me ajuda, ninguém dá bola para mim. Quando a responsabilidade essencial e primária de sua vida espiritual não é da igreja, não é do seu pastor, não é do camarada da classe da escola sabatina. Não espere isso, aquilo ou aquilo outro. Você tem uma responsabilidade individual. Assuma a sua responsabilidade. Beba água e Deus vai te dar uma visão melhor da realidade. Busque o Espírito e Ele vai dar condição de você entender que enquanto você fica reclamando que ninguém dá bola para você, para quantos você deu bola? Ninguém te visitou, mas quantos você já visitou? Ninguém te ligou no aniversário, mas você liga para quantos no aniversário dos outros? Você percebe? Tudo no eu, tudo centrado no eu. Por quê? Porque quem está desfalecido só consegue perceber a sua própria dor. Você precisa de água. Aí vem o nosso amado Salvador,
o nosso compassivo Jesus. Porque num único gesto, num único olhar, numa única centelha de energia que ainda te resta, numa manhã como essa, se você com um olhar dizer ao Jesus: tem misericórdia de mim, Ele vai se assentar com você naquele solo empoeirado, da condição em que você está. Ele vai colocar a sua cabeça no colo dele. Ele vai abrir o seu cântaro. Ele não vai ter como dar a você de beber tudo de uma vez, porque você não tem energia nem mais para engolir. Então primeiro Ele vai refrescar a sua testa, vai molhar a sua nuca. Não há desperdício da parte dele, porque o seu cântaro, ele é infinito. Então Ele vai molhar a ponta de sua língua. Quando Davi diz isso em tom poético, ele diz: Ele colocou um novo cântico na minha boca. Ele vai tirar de você o ressequimento. Ele vai começar a hidratar você. Na visão de Ezequiel, quando ele é tomado pela água, é água pelos tornozelos, pela cintura, e daqui a pouco ele está a nado. É assim com o Espírito. Não vem de uma vez só. É aos poucos, na medida que você pode administrar, na medida de sua sede. E quanto mais sede você tiver, mais água Ele vai te dar. Ele vai encher todas as tuas medidas. Mas se a sua condição for agora, se você está estarrado no chão, sem condição de se levantar, Ele vai tomar você em seus braços e vai dar água a você. Ele é a fonte do Espírito. O Espírito não busca os seus interesses, mas fará tudo o que diz respeito ao seu companheiro de missão, que é o próprio Cristo. Ele, o outro Consolador, atende os interesses do Pai e do Filho de maneira incrível. De maneira incrível. Só assim, hidratado, o remanescente vai ter energia nesse percurso para cumprir o seu papel. E é aí que você vê uma igreja vibrante. É aí que você vê gente envolvida na missão. Há alguns que fazem o percurso cheios do Espírito. Sabe o que eles fazem na medida em que eles vão avançando? Eles têm energia suficiente para ir em um e outro dizendo: vamos levantar, te apoia aqui em mim, vou pegar você sábado pela manhã, vamos na igreja junto, faz tempo que eu não te vejo. Os hidratados conseguem despertar a atenção dos demais. É muita gente espalhada pelo caminho. É uma igreja cheia do Espírito que tem condições de despertar uma multidão que trafega, trôpega, aos trancos e barrancos, nesse caminho árido, cheio de serpentes e escorpiões, com um sol escaldante, noites tenebrosas e frias. Ninguém vence este vão sem o auxílio do Espírito. O preço foi alto. Os anjos se admiram porque nós olhamos para esse dom de maneira tão desleixada. Isso não deveria ser novidade. Então eu vou ler mais 2 textos com você. O primeiro está em Isaías capítulo 44 e o verso 3. Para que não reste dúvida, o símbolo que Jesus utiliza não é novo. Ele apenas se empresta da linguagem do seu servo Isaías. 44, o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Este símbolo não é novidade, os profetas já se referiram a eles antes. E aqui, quem sabe, seja o texto mais claro, antigo, da água sendo um símbolo do Espírito. E aí eu vou pedir para você ir até a última folha da sua Bíblia, no capítulo 22 de Apocalipse, o verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, a quem quiser, receba de graça a água da vida. Você diz amém? Pois bem, eu quero fazer um apelo a você nessa manhã. Nós vamos cantar de novo a música Vinde às Águas. E se restar em você alguma honestidade, se esse for o seu caso, se essa for a sua condição, eu queria que vocês subissem aqui, tomassem esses espaços aqui onde eu estou,
quem sabe até um pouco mais aqui à frente da orquestra. Eu queria que vocês viessem aqui e que não faltasse espaço para você sair do seu lugar, para que você dissesse para Deus, diante de anjos e de demônios, nesse conflito que a gente vive aqui, eu queria que você dissesse, se essa é a sua condição: Senhor, por favor, hidrata a minha vida, derrama sobre mim o teu Espírito. Por favor, Senhor, refrigera a minha alma pelo amor do teu nome. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Eu queria que você viesse à frente para dizer: Senhor, eu preciso dessa renovação, eu preciso ser hidratado, eu preciso renovar as minhas forças para eu continuar marchando até o meu destino, a terra prometida. Essa é a tua condição, esse é o teu caso. Então venha, sem medo, sem receio, porque Deus leva a sério a tua decisão, Ele respeita a tua decisão, Ele se limita muitas vezes à sua decisão, e esse é um caso em que Ele não pode interferir forçando você a nada. A decisão é sua. Se assim você deseja, enquanto a gente canta, cante forte, você pode vir à frente, nós vamos orar juntos, mas venham aqui para cima, para dar espaço aqui para quem chegar aqui mais na frente, por favor. Eu vou estar aqui orando por vocês. As águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas, buscar tu se pode invocar o seu nome, enquanto perto Ele está. Pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Só as mulheres. Homens, deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus, todos, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e
sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Ó Deus e Pai, obrigado por Tua misericórdia, que nos chama de volta, que nos convence de nossa condição. Tu tens tido tanta paciência conosco. Alguns de nós estamos nos arrastando na vida cristã, Pai. Perdemos o gosto, perdemos o brilho, perdemos o encanto. Nos concentramos demais com os defeitos dos outros. Alguns nos desencantamos com os nossos próprios defeitos e quedas. Mas o convite foi feito a todos, Pai. Então reclina, por favor, a nossa cabeça em Teu peito agora. Sussurra em nosso ouvido dizendo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ama. E todos aqueles a quem o Senhor justifica, o Senhor quer usar com poder. Uma igreja reavivada é uma igreja que se envolve com o serviço e com a missão. Nós não somos um fim em nós mesmos, nós precisamos nos envolver com o avanço do Teu reino. Nós precisamos criar uma atmosfera na nossa casa e no ambiente da igreja, em que o Teu Espírito tenha plena liberdade de atuar e governar, porque quando der o tempo e der a hora, e o Senhor derramar na plenitude da chuva serôdia, e essa igreja sair para pregar no alto clamor, ó Deus, tem que haver um povo que se preparou para esse momento. E por que não estes? E por que não essa igreja? E por que não estes Teus filhos aqui? Então, por favor, Pai, o Senhor que os levou a tomar a decisão em Teus apelos no íntimo da alma, que essa decisão não se dilua na semana com as nossas tarefas, mas que isso mude quem nós somos na essência, que uma nova ordem de coisas se estabeleça na nossa vida e na nossa casa, para a glória do Teu nome, e que um dia, livres e eternamente livres de toda maldade, de todo pecado, de toda doença, da morte, do luto, do pranto, da decepção, das traições, já vivendo com o Senhor, possamos dar-Te louvores, depondo as nossas coroas, dizendo: Tu és digno. Ó Deus e Pai, enquanto esse dia não chega, hidrata a cada um de nós com Teu Espírito e nos leva ao encontro contigo. Nos despeça com a Tua paz, com a Tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém.